pensa que elas são todas iguais, prepare-se. Há diferenças importantes entre os modelos. Saiba agora quem levou a melhor. Com os diversos aplicativos de navegação disponíveis para tablets e smartphones, alguns inclusive gratuitos e muito bons, os aparelhos GPS perderam boa fatia desse mercado. Mas ainda há quem prefira um dispositivo dedicado. E atendendo aos pedidos de quem acompanha o Olhar Digital, testamos e comparamos 4 aparelhos de GPS disponíveis no mercado brasileiro. São eles: Garmin Nuve 359 LMT, Multilaser GPS Tracker TV, GPS Guia 4 rodas e TomTom Via 1535M. Com 4,3 polegadas, o aparelho da Multilaser é o menor dos 4. O acabamento em plástico é bastante simples e robusto. O aparelho traz na lateral entradas para fone de ouvido e cartão microSD. A qualidade da tela é bem inferior às dos seus concorrentes. Um pouquinho maior e com design mais moderno, o TomTom tem tela de 5 polegadas. A definição da tela de LCD é ótima, mas dependendo da posição, o reflexo atrapalha um pouco na hora de navegar. O acabamento tipo aço escovado dá um ar de elegância. O TomTom é o único que já vem com a ventosa para fixar na janela, já acoplado ao aparelho. O design do Garmin surpreende. Também com 5 polegadas, o GPS mais parece um smartphone top de linha e é o único que tem tela de alta definição, o que facilita a visualização em diferentes ângulos e condições de luz. O acabamento em alumínio e a tela de vidro também colocam o dispositivo em um patamar diferente. Já o GPS do Guia 4 rodas é o maior dos 4. Com 7 polegadas, ele mais parece uma televisão no seu para-brisa. E realmente é. O aparelho traz a função TV, mas com um acabamento um pouco mais simples, de plástico. A qualidade da tela também deixa a desejar. Independente do tamanho, que é questão de gosto, no quesito design, o Garmin sai na frente pela sua mínima espessura, acabamento em alumínio e pela tela de alta definição. Para realizar os testes, fomos às ruas com todos os aparelhos 100% carregados. Para nossa surpresa, em pouco mais de 1 hora, alguns começaram a acusar bateria fraca. É incrível nenhum dos dispositivos possuir bateria de longa duração. Segundo os fabricantes, os aparelhos têm, em média, apenas 2 horas de autonomia. Mas como a gente nunca sabe o trânsito que vai enfrentar e ninguém quer ficar perdido sem GPS, os usuários são instruídos a utilizar os aparelhos sempre conectados na tomada de 12 volts do carro, aquela antiga do acendedor de cigarros. Resumindo, no quesito bateria, podemos decretar um empate técnico entre os 4 aparelhos. O GPS Multilaser funciona com a plataforma CIGIC. A primeira impressão para começar a navegar é negativa. A resposta da tela sensível ao toque falhou por diversas vezes. A tela resistiva requer um toque mais forte para ser ativada. O sistema operacional do Multilaser é bastante simples e não muito atraente, mas traz todas as funções necessárias. Busca por endereço, favoritos, pontos de interesse e histórico. Além disso, o Multilaser tem alerta de radares fixos, TV digital e transmissor de FM. Apesar de ter sido o aparelho que levou mais tempo para encontrar os sinais dos satélites, depois, para localizar os endereços, o Multilaser foi bastante rápido. Também por trazer diferentes funções como TV e fotos, o GPS 4 rodas leva um pouco mais de tempo para iniciar. A tela sensível ao toque, apesar de também ser resistiva, não falhou nenhuma vez e funcionou bem. O GPS do Guia 4 rodas chamou a atenção pela velocidade para encontrar os nomes de ruas e lugares. Conforme você digita, ele limita as opções de teclas e começa a dar opções na tela instantaneamente. O sistema de ícones grandes pode ser interessante para quem prefere assim, mas é um pouco exagerado para os minimalistas. O TomTom é bastante prático e vai sempre direto ao ponto. Um toque na tela, também resistiva, mas de qualidade bem superior, e você já tem acesso às funções principais. Por não ter extras como rádio, TV, fotos, o dispositivo fica mais rápido e exerce melhor sua função. Da mesma forma é o Garmin, mas com um sistema operacional ainda mais moderno.
A diferença principal é a tela capacitiva, que responde perfeitamente a qualquer toque, assim como os smartphones top de linha. TomTom e Garmin ficam empatados na avaliação da interface. Os dois são rápidos e fáceis de usar mesmo para um marinheiro, ou melhor, um motorista de primeira viagem. Os dois vêm seguidos de perto pelo GPS do Guia 4 Rodas. E por último, o Multilaser. Por fim, o que mais interessa num aparelho GPS: caminhos e instruções. Durante nossos testes, fizemos 3 caminhos diferentes. Primeiro, em direção ao estádio do Morumbi. Em seguida, a um bairro aqui próximo do Olhar Digital, o Brooklyn. E por último, buscamos um hotel na região. Todos os GPS encontraram os endereços bem rápido e sem dificuldade. O Garmin, que se saiu tão bem nos outros quesitos, é o único que não permite que você encontre um endereço sem dar o número da rua, informando apenas um cruzamento, por exemplo. Por outro lado, o Garmin é quase sempre o primeiro a dar informação, com cerca de 700 metros de antecedência. Em seguida, entre 500 e 300 metros, TomTom e 4 Rodas empatam na hora de informar uma próxima ação. Por último, o Multilaser, que chegou a informar algumas saídas apenas a 200 metros de distância. Erramos algumas ruas de propósito para ver qual deles refaria a rota mais rapidamente. Surpreendentemente, todos foram muito rápidos nessa função. Importante, porque não daria tempo de o motorista se perder novamente em caso de um erro. Ainda assim, o TomTom é o mais rápido de todos nessa hora. Os 4 aparelhos mostraram rotas praticamente iguais nesses percursos. O Multilaser foi o único que se atrapalhou um pouco na hora de ir para o Morumbi. Como já conhecíamos os percursos, podemos dizer que Garmin e 4 Rodas fizeram as melhores escolhas de caminho, mas nada que influenciasse tanto no tempo final da viagem. O visual 3D do Garmin é um charme à parte. Dá só uma olhada. É bem diferente do desenho simples dos outros, né? Nele você consegue identificar as construções e prédios ao seu redor. Além das informações como tempo estimado de viagem, distância e até velocidade, TomTom e Garmin são os que mais trazem informações sobre os arredores, principalmente nomes de ruas próximas. O ponto negativo ficou com o Multilaser, que perdeu totalmente o sinal dos satélites por quase 5 minutos. O TomTom também perdeu o sinal uma vez, mas retomou rapidamente a conexão. Por último, depois de alcançar seu destino e de repente passar do ponto, o GPS do Guia 4 Rodas foi o único que recalculou a rota para que você voltasse ao destino. Neste importante quesito, o TomTom ficou na frente graças à sua tecnologia IQ Roads, que traça o percurso mais rápido baseado em dados previamente coletados. O acesso rápido às funções também ajuda quem está dirigindo. Garmin e 4 Rodas vêm logo em seguida. Por último, infelizmente por causa da perda do sinal dos satélites por mais de 5 minutos, ficou mais uma vez o Multilaser. Sem acessórios, nenhum dos 4 aparelhos testados traz informação sobre trânsito, o que hoje em dia em cidades como São Paulo é indispensável. Multilaser e 4 Rodas não oferecem a função de jeito nenhum. Já no Garmin existe a possibilidade de receber os dados de trânsito gratuitos e em tempo real através do carregador veicular e até de um app para smartphones. O TomTom também exige um acessório à parte para informar sobre o trânsito, mas traz uma função legal, que é o Map Share, que permite fazer alterações diretamente nos mapas do dispositivo e ainda dá acesso às mudanças feitas pela comunidade de usuários. Se a ideia é ter mais do que um GPS, Multilaser e 4 Rodas oferecem várias funções extras. Já comentamos aqui, ambos trazem TV digital, espaço para biblioteca de fotos e músicas e até alerta de radares. Já os extras do Garmin e TomTom são mais interessantes. Ambos possuem conexão Bluetooth. Através dela é possível conectar seu celular no GPS e atender ou fazer uma ligação diretamente pelo seu aparelho. O comando de voz dos 2 aparelhos também funciona super bem. E neste quesito, como estamos avaliando a função de navegação, declaramos mais um empate entre Garmin e TomTom. Esse é o ponto que decide muita coisa. Vamos começar de baixo para cima. O Multilaser é o mais barato dos 4, com preço sugerido de R$ 379. Em seguida, o 4 Rodas é só um pouquinho mais caro, R$ 459. O TomTom é vendido por R$ 699.
Já o preço do Garmin destoou um pouco de seus concorrentes, R$ 1.399. Até o preço é quase o de um smartphone top de linha, né? Decidir dessa vez foi fácil, ainda que os aparelhos tenham funções parecidas. O Multilaser ficou em quarto lugar. O GPS é não só o mais barato, mas também o mais simples. O que atrapalhou um pouco foi a perda de sinal e a dificuldade de usar a tela sensível ao toque algumas vezes durante os testes. O dispositivo da 4 rodas é bem legal, principalmente para quem prefere uma tela grande para navegar. A tela não é das melhores e ele fica em terceiro lugar com destaque para o recálculo da rota, caso você passe seu ponto de destino. O Garmin tinha tudo para ser o grande campeão desse experimento, mas ainda que o aparelho tenha tela de alta definição e tudo mais, o preço é muito alto e é exatamente este quesito que o declarou vice-campeão deste laboratório digital. Em primeiro lugar, então, temos o TomTom Via. O custo-benefício do aparelho é o melhor entre os 4, sem dúvida. A conexão Bluetooth para atender o celular e a facilidade de uso com apenas um toque também são 2 quesitos que contribuíram para essa vitória. Ainda mais legal e que deixamos para o final é a função única que o TomTom tem de avisar a hora estimada que você deve chegar ao seu destino. Testes feitos. E aí, aprovado? Você também é adepto dos aparelhos de GPS dedicados ou optou por um aplicativo no smartphone? Participe! Acesse o nosso fórum no olhardigital.com.br e compartilhe sua opinião.